Boa noite a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos aqui. Hoje é a nossa primeira reunião oficial do nosso grupo Saber e Conhecer. A partir de agora, vamos começar a estudar um pouco do livro de Telos, para a gente ter um pouco mais de aprendizado espiritual. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2023. Gratidão a todos. Vamos à nossa oração, meu povo? Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai eterno, a Jesus, nosso Mestre, e pedir humildemente aos nossos mentores que nos guardem e nos protejam. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Assim é. Vamos lá. Estou escutando. Boas-vindas de Adama. Saudações, meus caros amigos. É de fato com muita alegria e exaltação em nossos corações que nós, de Telos, na energia do amor, nos conectamos com todos vocês que foram atraídos pelas revelações da Nova Lemúria. Em nome do Conselho Lemuriano dos 12 de Telos, do Rei e da Rainha de Telos, Ra e Hanamu, e de todos os seus antigos irmãos e irmãs da atual civilização lemuriana, lhes damos as boas-vindas ao coração da Lemúria, o coração da compaixão. Nós somos verdadeiramente os sobreviventes dessa poderosa civilização, e para a grande surpresa de muitos da superfície, lhes revelamos nesta época decisiva da evolução da Terra que nós somos reais. Estamos muito bem e vivendo sob o Monte Shasta, na Califórnia, depois de 12.000 anos de isolamento da população da superfície. O tempo agora chegou, amados, para que nossas duas civilizações se reúnam novamente. Um dos principais objetivos desses escritos é estabelecer a base necessária para preparar o nosso emergir entre vocês. A longa noite escura que nos separou por tanto tempo chegou ao fim. Planejamos surgir entre vocês em um futuro próximo para reunirmos-nos em amor, sabedoria e compreensão com aqueles que estiverem prontos. É nosso desejo sincero ensinar tudo aquilo que aprendemos desde o afundamento do continente da Lemúria e auxiliá-los a realizar para vocês mesmos o mesmo tipo de paraíso que criamos para nós em Telos. Nós abrimos o caminho para vocês. E quando partilharmos neste nível superior de sabedoria e conhecimentos espirituais, seguir nossos passos será muito mais fácil. Estaremos ao lado de vocês nesse caminho.
Aquece-nos especialmente o coração ver nossa informação publicada em várias línguas, pois estamos conscientes de que isto alcançará uma população muito maior no planeta. Muitas almas em outros países estão prontas e ansiosas para se reconectarem conosco e com o aspecto delas mesmas que viveu no continente de Lemúria. Muitos de vocês que foram atraídos para este material têm membros de sua antiga família vivendo neste momento em Telos ou na Lemúria atual. Os membros de sua família e os seus amigos os amam muito e têm esperado por um longo tempo para se reconectarem com vocês. Numerosos habitantes de Telos, que têm família residindo na superfície, aprenderam sua língua para poderem se comunicar facilmente com vocês no momento em que emergirmos. Queridos, pedimos que abram seus corações e estas informações e façam esforços conscientes para criar uma ponte de amor e comunicação entre nossas duas civilizações. É esta ponte de amor e de receptividade entre seus corações e os nossos que nos conduzirá de maneira mais tangível na direção de vocês. Nós esperamos suas respostas. Chamem por nós em seus corações e estaremos presentes, murmurando e cantando para vocês nosso canto de união e de unidade. Saudamos sua vitória. Estamos sempre disponíveis para ajudar em seus objetivos e nos desejos de seus corações. Eu sou a Dama, seu irmão lemuriano. Para retornar à plena consciência como um ser divino, é imperativo que você comece agora a voltar à liderança pelo coração e a permitir que ele o dirija novamente ao invés de sua mente. Ana Mar. 1. Sobre o Monte Shasta, Telos e Lemúria. A Montanha Mágica. Aurélia Louise Jones. O Monte Shasta é a montanha mais majestosa que ancora o extremo norte da cadeia montanhosa de Sierra Nevada. Está localizada no condado de Siskiyou, no norte da Califórnia, a cerca de 64 quilômetros da fronteira com o Oregon. Cone de um vulcão extinto e erguendo-se a 4.316 metros acima do nível do mar, é o pico vulcânico mais alto dos Estados Unidos. Os mestres ascensionados revelaram que o Monte Shasta pode também ser considerado como uma encarnação do grande Sol central. Mais do que uma simples montanha, o Monte Shasta é um dos lugares mais sagrados do planeta. Ele é uma fonte de poder místico para esta terra e um ponto focal para a Cidade da Luz, para os anjos, para os guias espirituais, para as naves espaciais e para os mestres ascensionados do Reino da Luz e de muitas dimensões. O Monte Shasta é também a residência dos sobreviventes da antiga Lemúria. Para aqueles dotados de clarividência, o Monte Shasta está envolvido em uma gigantesca pirâmide etérica púrpura, cuja ponta se estende muito além desse planeta no espaço, conectando-nos intergalacticamente com a confederação dos planetas neste setor da galáxia da Via Láctea. Esta maravilhosa pirâmide também inclui uma versão invertida de si mesma, que se estende até o núcleo da Terra. O Monte Shasta representa o ponto de entrada das grades de luz para este planeta. É o lugar de chegada inicial da maior parte das energias provenientes do núcleo galáctico e universal, que são em seguida disseminadas para outras montanhas e para o restante das grades. A maior parte dos cumes montanhosos, em particular os mais elevados, são faróis de luz que alimentam as grades luminosas deste planeta. Luzes e sons estranhos são frequentemente vistos e ouvidos nesta montanha. Nuvens lenticulares, sombras e crepúsculos extraordinários contribuem para sua aura mística, e há muitas aberturas e portais para as cidades da quinta dimensão que existem desde o tempo da Lemúria. O Monte Shasta é o lugar de residência de numerosos lemurianos dos dias atuais.
os quais sobreviveram ao afundamento do continente lemuriano. Sim, nossos irmãos e irmãs da Lemúria são bem reais. Eles estão fisicamente vivos e bem, vivendo na quinta dimensão que ainda permanece invisível aos nossos olhos. A vibração da superfície está atualmente transitando da terceira dimensão para uma realidade de quarta, quinta dimensão. Outras dimensões existem em torno de nós, mas a maioria das pessoas vivendo na superfície não possui uma consciência suficientemente evoluída para percebê-la. Antes da destruição de seu continente, os antigos lemurianos, que estavam completamente conscientes do destino da Terra que eles amavam, puseram em prática o seu domínio da energia dos cristais, dos sons e das vibrações para escavar uma vasta cidade subterrânea, a fim de preservar sua cultura, seus tesouros e os arquivos da história da Terra. Essa parte da história tem estado perdida para a humanidade desde o desaparecimento da Atlântida. A Lemúria era um vasto continente, maior que a América do Norte, conectado a parte dos estados da Califórnia, Oregon, Nevada e Washington. Este imenso continente desapareceu em uma noite no Oceano Pacífico, há 12.000 anos, durante um tremendo cataclisma. Na época, a Lemúria era considerada a Terra-mãe, e seu desaparecimento foi lamentado durante muito tempo por todos os habitantes da Terra. Aproximadamente 25.000 lemurianos, assim como o essencial de seus diferentes centros administrativos, conseguiram emigrar para o interior do Monte Shasta antes do desaparecimento da Terra-mãe. Amados, vocês que leem essas linhas agora, sabem em seus corações que seus antigos irmãos e irmãs da Lemúria jamais os abandonaram. Eles continuam aqui, em seus corpos físicos imortalizados, vivendo em uma realidade limitada de quinta dimensão. Os nativos americanos acreditam que o Monte Shasta é um lugar de tal grandeza que só pode ter sido criado por um grande espírito. Eles também creem que uma raça invisível de um povo pequeno, medindo cerca de 1,30 m, vive nos flancos da montanha como guardiões. Esses maravilhosos seres, comumente chamados de povos pequenos da montanha Shasta, são seres físicos, mas de uma vibração geralmente invisível aos nossos olhos. Alguns deles são ocasionalmente vistos nesta dimensão em volta da montanha. A razão pela qual o povo pequeno não se mostra fisicamente para muitas pessoas é que eles têm um medo coletivo dos humanos. Na época em que eram tão visíveis quanto nós, foram maltratados pelos humanos. Tornaram-se então tão temerosos dos humanos que solicitaram à hierarquia espiritual deste planeta uma dispensação para elevarem sua frequência de vibração. Atualmente, eles continuam invisíveis e seguem pacificamente sua evolução, sem sofrerem agressões. Há relatos de que uma raça de pé grandes tem sido vistas em áreas remotas do Monte Shasta e também outros seres misteriosos. A população de pé grandes atualmente é pequena no mundo e em volta do Monte Shasta. Eles possuem uma inteligência mediana e um coração pacífico. Obtiveram uma dispensação para permanecerem invisíveis conforme sua vontade. Assim, os pés grandes, como os povos pequenos, podem evitar a confrontação com os humanos e os maltratos físicos, a mutilação e a escravidão em nome da ciência. Como espécie humana, ainda não compreendemos verdadeiramente que somos convidados neste planeta. Nós somos os hóspedes de nossa graciosa Mãe Terra, que voluntariamente forneceu uma plataforma para a evolução de muitos reinos que aqui residem. Humanos são apenas um desses reinos. No início, estava firmemente projetado e acordado que todos os reinos seriam honrados e permitiriam compartilhar este planeta de forma igualitária. E assim foi durante um longo tempo. Mas, infelizmente, durante centenas de milhares de anos, os humanos tomaram o poder, arrogantemente, pensando que são uma raça superior com o direito de controlar e manipular os outros reinos. Muitas espécies do reino animal têm também se tornado invisíveis. Elas continuam aqui,
mas em uma vibração ligeiramente superior e invisíveis aos nossos olhos. Onde vocês acham que estão todas as espécies supostamente extintas? Muitas delas estão extintas porque fizeram uma escolha coletiva de não mais interagir conosco. As espécies animais que ainda estão fisicamente aqui não são sempre tratadas com amor e respeito. Olhem para seus corações e examinem como a maioria dos animais são tratados, utilizados e abusados por essa suposta raça superior. Hoje, vários grupos espirituais vivem nas proximidades do Monte Shasta, buscadores da verdade que sentem e ouvem em seus corações o chamado da montanha, têm se instalado na região onde eles se sentem finalmente de volta ao lar. A lembrança da sua distante ancestralidade lemuriana está chamando-o de volta a esse antigo ponto de origem. Em um dia muito claro, o Monte Shasta aparece como uma joia imaculada, visível a 160 quilômetros de distância. As pessoas que vivem nas cercanias conhecem histórias extraordinárias sobre este vulcão de 4.316 metros. As mais notáveis são as lendas sobre o povo misterioso que vive dentro da montanha, ainda que em uma frequência de quinta dimensão. Diz-se que eles são os descendentes de uma antiga sociedade do continente da Lemúria, vivendo no profundo interior da montanha, em casas circulares, preservando sua antiga cultura e beneficiando-se de uma saúde sem limites, de prosperidade e fraternidade verdadeira. Os lemurianos vivendo na montanha são geralmente descritos como os seres graciosos, medindo cerca de 2,15 metros ou mais, com cabelos longos e sedosos. Às vezes vestem roupas brancas e sandálias, ou então roupas muito coloridas. Diz-se que têm pescoços longos e finos, e corpos que adornam com belos e decorativos colares feitos de pérolas ou pedras preciosas. Desenvolver o sexto sentido, o que permite que comuniquem-se entre si por meio de percepção extrasensorial. Podem se teletransportar e se tornar invisíveis quando desejam. Sua língua materna é o lemuriano, às vezes chamado de Solara Maru. Porém também falam um inglês impecável, com um ligeiro acento britânico. Escolheram o inglês como uma segunda língua porque vivem na América. Em torno de 1940, o Dr. M. Doreal afirmou ter visitado os lemurianos no interior da montanha. O lugar que lhe foi mostrado tinha cerca de 3.200 metros de altura, 32.000 metros de comprimento e 24.000 metros de largura. Ele escreveu que a luz do interior da montanha era brilhante como em um dia de verão e era criada por uma gigantesca massa incandescente de luz suspensa no meio desta grande caverna. Um outro homem informou que após ter adormecido no Monte Shasta, foi acordado por um lemuriano que o conduziu ao interior da montanha até uma caverna em que o solo era pavimentado com ouro. O lemuriano lhe disse que havia uma série de túneis deixados pelos vulcões, que corriam debaixo da terra como estradas, um mundo dentro do mundo. Os lemurianos supostamente dominaram a energia atômica, as habilidades telepáticas e clarividentes, a eletrônica e a ciência há 18.000 anos. Eles controlam a maior parte de sua tecnologia pelo pensamento. Em tempos antigos, impulsionavam seus barcos utilizando a energia dos cristais. Utilizavam aeronaves para viajar para Atlântida e outros lugares. Hoje, possui uma frota de naves espaciais, chamada Frota Prateada, na qual viajam de e para a montanha e o espaço. Eles têm a capacidade de tornar suas naves invisíveis e silenciosas, para evitar serem detectadas pelo exército local e nacional. Embora sejam de uma natureza física, são capazes de elevar seus campos energéticos de vibração de terceira para quarta e quinta dimensões e tornarem-se visíveis ou invisíveis à vontade.
Numerosas pessoas dizem ter visto estranhas luzes sobre a montanha. Uma explicação é que isso se deve a atividades incessantes das naves espaciais que entram e saem de uma base espacial situada muito profundamente na montanha. O Monte Shasta não é somente a residência dos lemurianos, mas também um portal interplanetário e intergaláctico multidimensional. Existe uma imensa cidade de luz etérica acima do Monte Shasta, chamada de Cidade Cristal dos Sete Raios. Em um futuro próximo, esperançosamente nos próximos 12 ou 20 anos, esta maravilhosa cidade de luz está destinada a descer ao nosso plano físico e tornar-se a primeira cidade de luz a se materializar na superfície do planeta. Para que isso aconteça, as pessoas vivendo aqui devem se ajustar a esta vibração em sua própria consciência. Numerosas pessoas dizem ter visto estranhas luzes sobre a montanha. Uma explicação é que isso se deve a atividades incessantes das naves espaciais que entram e saem de uma base espacial situada muito profundamente na montanha. O Monte Shasta não é somente a residência dos lemurianos, mas também um portal interplanetário e intergaláctico multidimensional. Existe uma imensa cidade de luz etérica acima do Monte Shasta, chamada de Cidade Cristal dos Sete Raios. Em um futuro próximo, esperançosamente nos próximos 12 ou 20 anos, esta maravilhosa cidade de luz está destinada a descer ao nosso plano físico e tornar-se a primeira cidade de luz a se materializar na superfície do planeta. Para que isso aconteça, as pessoas vivendo aqui devem se ajustar a esta vibração em sua própria consciência. Você pode facilmente visitar a área do Monte Shasta sem ler ou ouvir acerca dos lemurianos, mas se tiver laços anteriores com eles, poderá ser abençoado com algumas revelações. O Monte Shasta atrai visitantes do mundo inteiro, alguns em busca de visão espiritual, outros desejando se nutrir da beleza das maravilhas naturais que a Mãe Natureza oferece nessa região alpina única. Todo mundo ama um mistério, especialmente aquele que cerca o Monte Shasta. Mitos e lendas fascinantes têm sido escritos sobre este gigante do norte da Califórnia. Entretanto, a montanha solitária sempre mantém seus segredos intactos. Mas, de vez em quando, uma nova história cheia de mistérios surge. Novos personagens aparecem e, uma vez mais, a montanha mística torna-se o centro das atenções. Assim tem sido há muitos anos e provavelmente será sempre assim. O Monte Shasta tem a tendência de se revelar unicamente àqueles que honram a vida e a eles mesmos por aquilo que são verdadeiramente, assim como a Terra e a todos os outros reinos que partilham este planeta. Vamos lá, comentar? Tirei. Bom, voltamos. Tiana, suas percepções. O que você sentiu disso aí? Vamos lá. Ele fala, né, que o Monte Shasta é um local de moradia dos antigos lemurianos. Fica lá na Califórnia, tem 4.316 metros de profundidade no norte, né, da Califórnia. E ele, no início do vídeo, ele fala que possivelmente as pessoas que estão ouvindo, né, esse vídeo têm membros da família que estão em Telos. Aí ele fala que dentro de 12 ou 20 anos, esse povo vai emergir, né?
e vai haver a intenção é haver uma união entre as duas civilizações, a deles e a nossa. Aí ele fala também dos povos pequenos né, que habitam ao redor das montanhas, só que eles sentem muito medo dos humanos, então eles são invisíveis, né? Fala também do pé grande, que eles são invisíveis também, eles têm uma inteligência mediana e um coração muito grande. E aí ele fala também, né? Ela comenta que os lemurianos têm cerca de 2,15 metros, têm cabelos longos e sedosos, e têm o sexto sentido muito desenvolvido. Eles se teletransportam, falam inglês britânico, para a alegria da Solange, e eles controlam a energia através do pensamento. Vamos lá, eles têm um lugar que se chama frota, uma nave, né? Que se chama Frota Prateada. Não, é uma E frota de naves, eu acho. isso. E tem várias naves, né? As naves são todas invisíveis. Na verdade, eles dizem que lá o Monte Shasta é um portal, né? Um portal intergaláctico. É isso que eu peguei assim. Eu só queria falar. Só queria falar uma coisa. Vocês tiveram. Eles falaram 2 vezes a mesma frase, que a Sim. cidade de cristal dos 7 raios iria emergir, iria descer, aí depois repetiu de novo. Isso, Repetiu. falou. Eu pensei, será que eu tive um déjà vu? Não, Né? Eu repetiu. ouvi uma coisa que já ouvi, não, ela repetiu na sequência. Ah, tá. Repetiu. E outra coisa, esse povo pequeno aí, quando a pessoa que está narrando trata aí, me lembrou daquela saga Senhor dos Anéis, que tinha os anões, né? Que ajudavam aquele mago, aquele pessoal, né? Sim, Me reportou isso, né? E eu só tenho uma dúvida. Os remanescentes dos lemurianos, a Lemúria veio anterior. Ficou mudo, Tunei. Ficou mudo. ficou mudo. Era aí que meu telefone tocou Aí. e estragou tudo. Aí Então voltou. veio depois dos Atlantes, não é isso? Não, Acho. a Lemúria que eu saiba, né, tem Veio que depois a gente anterior, não é fazer uma isso? descrição, ele é anterior. Antes da Lemúria tem Mu, que é M-U, Mu, final de Mu, Lemúria e Atlântida. Até onde, né, assim, eu já ouvi falar. Agora tem que pesquisar no Google de novo para a gente saber se essa é a ordem para mesmo. saber vamos dizer assim, É, qual a sequência de raças mesmo, é, né? Porque cronologia. quando teve a Mas eu acredito Pangeia, que aquela seja história de isso. Pangeia, a primeira raça surgiu, deve ter sido o Mu, Sim. né? Aliás, dizem que a Lemúria, né, eu também li em algum lugar, eu me lembro que a Lemúria, as pessoas de Lemúria foi quando teve a descida do pessoal de Capela. Então Os eles exilados. eram os exilados de Capela e eles eram lemurianos. Foi a primeira raça que começou a tinha essa parte mais espiritualizada, Uhum. né? Também tenho recordação disso. Nunca tinha ouvido falar desse Monte Shasta, nunca tinha ouvido falar, a primeira vez que eu escuto Também falar. nunca tinha escutado falar, Já é tinha novidade ouvido para mim, essa falar. história toda aí. Eu já ouvi falar várias vezes. As pessoas se referem a esse monte como um portal mesmo. Porque o que ele explica ali no livro, que eles são uma raça que estão aqui, mas não estão, né? Na verdade, eles estão, mas numa quinta dimensão, ou seja, como muitas outras coisas. A pessoa pode aparecer ou não aparecer, como são os próprios OVNIs que a gente vê aparecer e desaparecer, que eles usam o mesmo princípio. Então, é um princípio de dimensões. Então, é um portal, estão ali, mas não estão, ou seja, o planeta deles está numa outra dimensão também, né? Então, faz sentido quando se pensa nessa maneira.
O que eu entendo é que esses remanescentes de lemurianos são povos intraterrestres também. Sim. Que pode ser uma daquelas cidades que Trigueirinho fala, que muitos outros autores falam também, né? Sim. São intraterrenos, exatamente. E eles dizem que é imperativo que a gente use o nosso coração mais do que a nossa mente. E a gente tem que criar uma ponte de conexão para que esse encontro aconteça, né? Temos que estar abertos para isso. Interessante demais. Muito bom, bom. É interessante. Para um começo de reunião sobre esse assunto, eu acho que está interessante. Né? Está trazendo muita informação. Lá, a gente sempre pensa em ficção, né? Que a gente começa a ligar isso a um filme, ao outro, né? Mas está trazendo alguma memória para a gente. Né? Interessante. Então é isso. Vamos continuar depois, capítulo 3 depois. Eu botei 2. Um é uma introdução e já põe na sequência o capítulo. Certo. Próxima semana a gente continua. E a gente continua. São vídeos assim, curtos, não muito longos, de 16, 20 minutos. Então, bom, e a gente consegue fazer esse bate-papo rápido. É isso, vamos encerrar? Vamos lá, tia Ana. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Ana fez um resumo excelente, não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. Falou tudo. O que dá a entender também, só a gente pontuar, é que, na verdade, muitas vezes a gente tem ideia de que os extraterrestres, os grupos, né, são de fora, e, na verdade, não são. Eles estão... a gente chama de extraterrestres, nós mas estamos na terra deles, né? Então, quer dizer, verdade. eles estão entre nós, digamos assim, não vindo de fora, né? Então, por isso, muitas vezes a gente vê realmente muita imagem de nave em cima de montanhas, entrando no mar. Tem muita coisa que já foi filmada assim, né? Então, é interessante esse ponto de que eles não são extraterrestres, mas sim é uma raça anterior à nossa. A nossa, são mais terráqueos do que a gente. Só que uma evolução maior que já avançou para uma quinta dimensão. É isso. É isso aí. E eu recomendo vocês entrarem na página do Facebook do Vital Froze, porque em um dos posts ele conseguiu fotografar as naves do Comando Astar. Que bacana. Que bacana. Acho que, se não me engano, em 2018. Muito bom. Vamos entrar. Tiana, faz o encerramento. Tiana, nossa oração. E assim, com o coração pleno de amor, encerramos a nossa reunião de hoje. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, gente. Gratidão. Boa noite, gente. Gratidão.